Boa noite a todos. Eu sou a Maria Gabriela, trabalho na pós-graduação do IDP e é um prazer estar aqui hoje abrindo esse mini curso sobre a implementação do compliance e gerenciamento de riscos. Esse mini curso teve mais de 700 inscrições, então é um mini curso que tem um vasto interesse, né, dos advogados, e não só dos advogados. E hoje nós contaremos com a presença do Dr. Emir Filho, que vai falar sobre o compliance no Brasil, passado, presente e futuro, e o Dr. Carlos Novix, que falará sobre o compliance como ferramenta de governança e sustentabilidade das empresas. Eu gostaria também de lembrá-los que o Dr. Carlos será o nosso professor convidado para a nova pós-graduação do IDP em Compliance. Essa pós-graduação, ela se inicia agora no segundo semestre de 2020 e ela está com as inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Tudo pelo nosso site, tá bom? E sem mais delongas, eu passo a palavra para os nossos ilustres palestrantes. Boa noite a todos, obrigado pela introdução. Eu vou compartilhar minha tela aqui com todos. Bom, eu sou o Emir, né? Para quem não me conhece, sou de Curitiba, estou há alguns anos aí no mercado, né? E a ideia, acho que a gente fazer esse bate-papo hoje aqui um pouquinho talvez fazer mais um apanhado geral, né? Sintam-se à vontade para tiverem perguntas ou comentários sobre um pouco do compliance no Brasil, essa coisa que acabou, talvez eu diria que até 5 anos atrás o grande público não conhecia, né? E hoje surfou aí uma onda de crescimento, felizmente, e a gente espera que assim fique, né? Eu começo aqui trazendo alguns exemplos, né? Talvez a maioria de vocês já viu isso aqui, mas enfim, eu sempre gosto de lembrar que problemas existem não só no Brasil, né? Então, multas por corrupção, acordos, né? No mundo inteiro. Então, aqui eu trouxe exemplos do mundo inteiro: Panasonic, Johnson, Walmart. No Brasil a gente tem vários, mas assim, às vezes é fraude, às vezes é corrupção, às vezes pelas mais variadas razões, né? E essas variadas razões acabam levando as empresas a ter sistemas de integridade que protegem o seu negócio, né? Justamente para evitar esse tipo de coisa, como vocês estão vendo aqui, né? E às vezes, aqui eu pus alguns exemplos, mas a gente tem vários exemplos, que uma mera investigação às vezes custa muito mais do que o preço de um programa sólido, né? Sem falar no valor agregado que isso tem para uma empresa, né? Eu sempre gosto de trazer esse slide aqui, para quem não sabe, assim, o compliance moderno basicamente começou fortemente nos Estados Unidos na década de 70, com o FCPA, né? Que é a lei que pune empresas por fazerem negócio fora dos Estados Unidos e praticarem algum ato de corrupção. E muita gente, o FCPA de 1976, se não estiver enganado, muita gente diz que ele veio justamente para dar um nível de jogo igualitário para as empresas americanas, porque até então as empresas americanas que atuavam fora dos Estados Unidos tinham uma grande dificuldade em não ser corruptas, né, em países talvez mais subdesenvolvidos, em competir com empresas locais que corrompiam muito. Então, o FCPA veio que meio para dizer, se você tiver algum ativo ou negócio nos Estados Unidos e você praticar um ato de corrupção em qualquer país do mundo, você vai ser penalizado nos Estados Unidos, né? E como resultado disso, né, aqui eu separei, é um blog, FCPA Blog, se vocês quiserem ver, é um site bem bacana, ele dá alguns números. Aqui são as maiores penas de prisão ligadas à corrupção, exclusivamente à corrupção, nos últimos 10 anos, né? Então, a gente vê, isso está em meses, obviamente, né? 180 meses aqui, o presidente da Terra Telecom. Então, assim, essas pessoas foram de fato presas e ficaram, diferentemente do que ocorre no Brasil, cumpriram essas sentenças, vamos dizer assim, quase que até o final, a maioria delas até o final, né?
Então, a gente vê como a lei lá é rigorosa, né? E acho que isso é um dos grandes inibidores da corrupção nos Estados Unidos e tem sido mundo afora, porque eles têm uma penalidade muito forte que funciona de fato, né? E as empresas acabam seguindo à risca, até porque os executivos estão, de fato, correndo esse risco, né? Não somente a empresa de arcar com uma multa, mas os executivos de acabarem sendo presos e acabarem com as suas vidas, né? Provavelmente vocês já conhecem, mas eu não sei a idade do pessoal aí, mas talvez muita gente não se lembre. Eu sempre gosto de trazer alguns casos mundiais também, lembrando de novo, a corrupção não é uma exclusividade brasileira. Para quem não se lembra, Arthur Andersen foi uma grande empresa de auditoria, na época era Big Five do mundo, né? Arthur Andersen chegou a ter 85 mil funcionários, faturava quase 10 bilhões de dólares, e não sei se vocês se lembram, Arthur Andersen desapareceu pela suposta fraude contábil na Enron na época, né? Tem um filme que retrata muito bem isso, The Smartest Guy in the Room, fala do caso da Enron e, consequentemente, de Arthur Andersen. Arthur Andersen basicamente auditou a Enron e foi a julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos, na Justiça Americana, por não ter auditado corretamente. O que aconteceu com a Arthur Andersen? Ela simplesmente faliu, desapareceu, né? O espólio dela foi comprado pela Deloitte, mas é uma empresa que sumiu no mapa. O que pouca gente sabe, no entanto, é que a Arthur Andersen acabou sendo absolvida na Suprema Corte dos Estados Unidos. Só que para Arthur Andersen foi tarde demais, né? Ela foi absolvida no momento em que, de fato, já não tinha volta, a empresa já tinha falido. Né? Outra empresa que conhecidamente teve um caso de corrupção famoso foi a Siemens, né? O caso da Siemens, ela pagou 500 milhões de euros, foi um dos primeiros grandes casos do compliance moderno, vamos colocar assim. A Siemens fez um projeto grande, projeto social no mundo inteiro, né? Eles tiveram, inclusive, uma ajuda de entidades internacionais, enfim, eles lançam um livro anual com todos os projetos que eles fizeram. A Siemens, no auge da crise, pensaram em mudar de nome, que virou vergonha para o povo alemão ter uma empresa que pagava propina para conseguir negócios, enfim, foi um caso bem enfático, né? E eles conseguiram, de fato, reconstruir a sua imagem ao longo de anos a fio, milhões e milhões de euros e muito trabalho. O HSBC, que recentemente saiu do Brasil, também é um caso que não teve tanto destaque assim no Brasil, mas o HSBC tinha um programa de compliance, vamos dizer assim, teve que implementar um programa de compliance depois de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? Implementou um programa para inglês ver, de fato, então eles faziam um programa onde, ao invés de barrar lavagem de dinheiro, eles simplesmente pagavam as pessoas para mudar o nome dos grandes lavadores de dinheiro para continuar movimentando dinheiro no banco, até que uma das pessoas do compliance denunciou essa prática para o Departamento de Justiça e o HSBC acabou fazendo um acordo, mas eles lavaram mais de $1 bilhão para o narcotráfico, né, principalmente mexicano e de outros países. Então, para a gente ver que esse tipo de coisa acontece, né? E, por fim, o caso mais famoso aí, recente, talvez, é o Dieselgate da Volkswagen, né? Fraudaram as emissões dos carros, né? E não sei se vocês sabem, mas uma das coisas, como que descobriu-se a fraude, né? A fraude foi descoberta por alunos de uma universidade que começaram a testar os carros em condições um pouco atípicas, fora de laboratórios dos Detrans americanos, e viram que estava alguma coisa errada. E aí, quando levaram os dados para o equivalente ao Detran da Califórnia, começou-se a investigar, né? Chamaram a Volkswagen para conversar, a Volkswagen foi e falou, não, eu descobri uma falha no meu sistema, eu vou aprimorar. Então, o que a Volkswagen fez? Eles, ao invés de arrumar o problema, eles aprimoraram o software para fraudar melhor, para não ser detectados, né? E isso acabou levando, obviamente, a um problema ainda maior, né? A Volkswagen, como vocês sabem, ela acabou sendo desmascarada aí. Teve só nos Estados Unidos, $30 bilhões em multas e sanções. Sofreu mais de 3.500 processos lá nos Estados Unidos e perdeu 40% do valor de mercado dela em questão de 2 dias.
Então, aí a gente vê a importância de uma empresa que tem, de fato, um programa sólido e é correta, quanto isso custa, né? Porque não adianta a gente falar, isso custa dinheiro e se traduz em valor de mercado, em reputação, né? E uma vez que se perde isso, é muito difícil recuperar. Esses casos eu até recomendo quem tiver um tempo de ver. O caso do HSBC e da Volkswagen, eles estão retratados num documentário que está no Netflix, que chama Na Rota do Dinheiro Sujo. É muito bom, vale a pena ver, porque ele conta os casos detalhadamente e eu acho que para quem trabalha ou quer trabalhar na área, é uma história muito boa do que aconteceu, né? Aqui eu sempre também trago um outro caso que é super chocante. Se eu falasse para vocês que um marceneiro, né, por 30 dias de serviço e um carpinteiro por 2 dias de serviço receberam 5 milhões, o marceneiro, o carpinteiro não, um pedreiro, e 2 milhões por 2 dias de serviço e um marceneiro 5 milhões por 30 dias de serviço. A gente diria que isso é uma obra no Brasil, em algum lugar, né? Com certeza. É uma obra que levou 20 anos para ficar pronta, né? E aí tudo, poxa, que absurdo, como isso é impossível? Não é possível, isso aconteceu, por incrível que pareça, nos Estados Unidos. Foi na construção do Tribunal de Nova York. Até essa figura do William Tweed, que é o chefe Tweed, está retratado no filme Gangues de Nova York, porque o terminal acabou custando mais do que os Estados Unidos pagaram na compra do Alasca, na época. Foi um caso, assim, super escandaloso de fraude, corrupção, da marcenaria a construção até os carpetes que eles compraram, cortinas, enfim, tudo foi fraudado, superfaturado. Então, a gente vê que existe uma evolução, o mundo evolui, né? Os Estados Unidos também passou por esse processo, né? Só que com a evolução, a gente passa por dores, problemas, que obviamente vão sendo endereçados conforme o sistema de cada país se aprimora, né? Eu não sei se vocês sabem o que é isso aqui, mas não sei se dá para ler exatamente, mas aqui tem 2 frases. Esse caderno foi apreendido numa das fases da Operação Lava Jato, que para mim traduz muita coisa da cabeça do corrupto ou do desvio, né? Esse caderno é um caderno do Paulo Roberto Costa e ele tem 2 frases muito interessantes, né? Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder, a frase do Milor Fernandes, que tinha anotado no caderno dele. E a outra, o rico acorda tarde para reclamar, o pobre acorda cedo para trabalhar. Então, assim, são frases que dizem muito, para mim, do dia a dia da corrupção em qualquer lugar do mundo, talvez, né? E aí, esse trecho eu acho muito interessante para a gente ver que não é de hoje, né? Isso aqui, se eu ler esse texto para vocês, eu vou ler um pedaço aqui, sei que vocês estão vendo na tela, mas com base no documento da Polícia Federal, na residência de um diretor da empresa Norberto Odebrecht, a CPI do orçamento começou a desvendar um esquema de poder paralelo, conduzido pelas empreiteiras, enfim, é uma notícia que podia estar em 2020, 2018, enfim, seja lá o que for. Essa notícia, pasmem, é de 1993, né? 2 de dezembro de 1993. Então a gente vê que essas coisas, elas já vêm acontecendo há muitos e muitos anos, né? E eu acho que o Brasil agora chegou no momento de amadurecimento das suas, talvez, instituições, das suas empresas, em que isso tem que acabar mudando um pouco, né? Mas aí a gente chega no cerne da questão um pouco, por que a corrupção acontece, né? Por que essas coisas acontecem 1, 2, 3? E aí, assim, é um pouco que eu coloco aqui, são as pequenas coisas do dia a dia, né? Que a gente acaba sendo um pouco leniente com elas e elas vão causando um efeito manada. Então, eu furei uma fila, tudo bem, porque meu vizinho também furou. Eu parei aqui no estacionamento de deficiente, tudo bem, porque é 5 minutos mesmo. Eu vou fazer um gato de luz, ou netcat, né? E esse, para mim, é um dos exemplos melhores, assim. Quem não conhece alguém que não comprou aquela caixinha, que é uma desculpa, não, mas não é legal porque eu comprei no mercado X. Para a gente ter uma ideia, e esse dado para mim, assustador, a gente tem mais ou menos 22 milhões de TVs por assinatura no Brasil hoje, né? Das quais, aproximadamente 4 milhões, ou quase 20%, tem ligações clandestinas, né? Agora a gente imagina o prejuízo que isso não gera para as empresas que operam satélites ou cabo, enfim, porque isso está sendo pago de alguma forma, né? Existiu um experimento nos Estados Unidos na década de 50, em que as pessoas são chamadas a uma sala
e só uma das pessoas é uma pessoa de fato e as outras são atores contratados pelo experimento. Então essas pessoas vão no experimento e eles pedem para as pessoas adivinharem são 5 tracinhos na tela que aparecem. E as pessoas têm que dizer qual que é o maior e qual que é o menor. Os artistas já estão propositamente, eles dão respostas erradas, né? E a pessoa que não está sabendo nada, porque é tão nítida a questão que a pessoa sempre fala a resposta certa. O que acontece com a pessoa que fala a resposta certa? Depois de 3 vezes que os artistas falaram a resposta errada, ela começa também a responder da maneira errada, porque ela não quer ser socialmente não aceita na sociedade, né? E é aí que a corrupção é isso. A gente começa a ficar mais, isso pode, isso não tem problema. E aí ela vai tomando um tamanho muitas vezes fora de controle, né? E assustador. Então a gente fala do jeitinho, obviamente que o jeitinho não é só isso, mas tem muito do jeitinho, sim, que começa por aí, né? Eu adoro esse exemplo, então eu compartilho porque é chocante. Não sei se é a maior refinaria do mundo, em Jamnagar, na Índia, é de um grupo gigantesco, enfim, ela possui uma capacidade de 1 milhão, 200 mil barris por dia de petróleo. Ela foi construída com 6 bilhões de dólares e ficou pronto no prazo em 36 meses. Né? É um exemplo mundial, mas ela está dentro dos parâmetros de custo e prazo das maiores refinarias do mundo. E aí a gente tem a nossa famosa Abreu Lima, da Petrobras, né? Com todo respeito ao Carlos, mas aconteceu. A Abreu Lima, ela foi projetada para produzir 230 mil barris, só está autorizada a produzir 100 mil, por falta de equipamento ainda. Ela foi orçada em 2 bilhões, ela está em construção há 10 anos, ainda está em construção, e já está custando 20 bilhões. Né? Conclusão, ela nunca vai se pagar. Né? Ela pode funcionar 100 anos com esse orçamento que ela nunca vai se pagar. E o que aconteceu lá? Né? A gente viu várias delações envolvendo a refinaria Abreu Lima, que teve muito desvio de dinheiro. Né? É triste a gente ver, comparar uma refinaria de 6 bi maior que a Abreu Lima, com uma que já custou 20 bilhões de dólares e é impagável. Né? Então esse é o custo, a gente tem que chegar ao custo da corrupção no Brasil. Aqui eu trago um pouco para vocês, a gente vê vários rankings de multa, né? A gente teve agora, semana passada, não sei quem acompanhou, a delação dos Doleiros, R$1 bilhão de multa, R$1 bilhão de multa para uma pessoa física. E aqui a gente está trazendo um pouco de... Eu separei, eu sempre faço questão de separar só empresas que pagaram multas por corrupção. Né? E coincidência triste, mas das 4 maiores, 3 são brasileiras. Né? Estamos falando de multas relevantes no mundo inteiro. Se a gente pegar a lista das top 10 do FCPA, né, que é uma lista que só considera multas aplicadas nos Estados Unidos, nenhuma chega a esses números. Né? As maiores listas ali que você pega, Telecom, 700 milhões, algumas outras, mas os números no Brasil são muito altos. Né? Porque as delações realmente foram muito significativas, né? Os eventos. E aí, como não sei se todos sabem, eu trabalhei na JF, controladora JBS, por um período, né, justamente pós-delação, quando a gente estava levando à tona as investigações internas, entregando dados para a justiça, etc. Então a gente nota, e eu trago aqui um pouco dos dados da delação para a gente ter dimensão, né, foram mais de R$1 bilhão em pagamentos indevidos, né, 600 milhões só em doações eleitorais. Né, e aqui a delação envolvia 3 ex-presidentes, senadores, governadores, enfim. Né? Mais de 4 mil documentos, então era muita coisa. Né? E aí aqui no final eu sempre cito essa fase do Paulo Roberto Costa, que também resume muito o que é doação eleitoral no Brasil. Né? Ele diz, não existe doação de campanha. São empréstimos a serem cobrados posteriormente com juros altos dos beneficiários das contribuições quando no exercício do cargo. Então a gente vê essa triste realidade e todo dia aparece uma empresa nova fazendo. Hoje mesmo saiu uma empresa, não é muito conhecida, mas é uma empresa relevante do Paraná, J. Malucelli, dono do Paraná Banco, que fez um acordo de leniência. Né? Então, assim, ninguém está imune. Infelizmente é uma prática, mas eu acho que o sistema, sim, está mudando. Né? E aí não digo não falando na esfera judicial. O mercado se autorregula. Então, o que aconteceu depois da lei de corrupção, depois da Lava Jato, né? As empresas perceberam que se elas não estruturassem programas, elas iam ficar para trás. Né?
Então, as empresas começaram a estruturar programas de integridade ou por força de acordos firmados com a justiça, por obrigação, ou por acreditarem que aquilo de fato era um diferencial, né? Diferencial tanto para conseguir clientes e para ganhar valor de mercado e reputação, né? No Brasil, uma das únicas empresas eleitas entre as empresas mais éticas do mundo é a Natura, né? Um baita exemplo global, né? E ela colhe os frutos por isso, né? Então, com isso, com esse evento, né? E aqui hoje a minha ideia também é falar não só do compliance, mas um pouco do como que está o mercado do compliance no Brasil, né? O que está acontecendo com esse mercado. Surgiu muita coisa, né? Surgiram inúmeras consultorias na área, que era uma área que até 5 anos atrás não existia, né? As internacionais, Big Four, enfim, se fortaleceram e montaram equipes e investigação interna, que é um front quase novo no Brasil, né? As empresas nacionais, o Brasil tem uma característica muito específica, e por isso que a gente não pode comparar, né, Estados Unidos com o Brasil ipsis literis. Os Estados Unidos é um país que é feito por corporações 100% diluídas na bolsa, né? O Brasil ele ainda tem prioritariamente empresas familiares, né? A gente tem pouquíssimas empresas que são 100% diluídas na bolsa. Então isso acontece o que com esse evento todo as empresas viram uma onda de profissionalização, né? Nos conselhos, estruturando equipes de compliance, né? Talvez a gente nem teria tendo essa conversa aqui hoje se isso não tivesse acontecido no Brasil, né? Porque era uma área que de fato estava restrita às multinacionais e era basicamente traduzir políticas estrangeiras, né? Meu primeiro emprego era na Philip Morris, fabricante do cigarro Marlboro. A gente já tinha política de compliance lá em 2002, mas era uma coisa super estrangeira, sem adaptar à realidade local, né? Então, hoje a gente está vivendo numa outra realidade, uma outra fase do compliance no Brasil. E, obviamente, que é uma lei mais rigorosa, né? Com isso, a gente naturalmente tende a ter um maior controle, uma transparência, até porque isso se traduz em multas menores e, de novo, maior valor de mercado, maior credibilidade perante clientes, fornecedores, né? Porque hoje, não só os seus clientes, mas os seus fornecedores não querem trabalhar com empresas que não têm controles, né? E eu acho que essa vai ser a tendência cada vez maior do futuro, empresas que tenham esse diferencial. Então, o que faz um pouco do sucesso, sendo bem genérico aqui, mas acho que a ideia é essa nesse momento, eu vou deixar para o Carlos um pouco aprofundar. O que faz ter um sucesso? Assim, o feijão com arroz do programa de compliance. Primeiro, um canal de denúncia independente. Esse canal de denúncia, se desculpe, né? Esse canal de denúncia ele tem que ser independente, porque muita gente no passado tinha auditoria interna fazendo o papel um pouco do compliance. Então eu denunciava, mas quem avaliava a minha denúncia era o próprio dono da empresa, ou era o próprio chefe, e aí você não tinha a proteção necessária. Então, hoje em dia, o canal de denúncia independente, diria que talvez é o primeiro passo para a gente ter um compliance eficaz, né? E aí, logo em seguida, um não é mais importante que o outro, todos são igualmente importantes. Todo mundo tem que ser penalizado da mesma forma, né? Do presidente à faxineira, se você roubou um lápis, você tem que ser penalizado da mesma forma. Não é porque o presidente é o presidente e a faxineira é a faxineira que você vai penalizar de maneiras diferentes. Então, essa régua é super importante, né? Porque senão também você não consegue conquistar o teu público. E aqui é um jargão quase do compliance, o tone at the top, né? Que diz o que? Se o exemplo não vier de cima, não funciona, né? Essa é uma super verdade. O exemplo tem que vir de cima, tem que vir da liderança da empresa, senão de fato não funciona. Mas eu sempre coloco o tone at the bottom, que é também a força das bases da empresa, né? Que é todo mundo embaixo apoiando. E eu já tive um exemplo de um grande amigo meu que cuidou de um compliance de um time de futebol, que falava muito disso. O compliance, talvez, tone at the top é difícil, porque eram clubes, né, que são 2 anos muda o mandato do presidente, ninguém fica. Como é que você traz um exemplo de liderança, né? Que aquela coisa, a bola na rede é o que basta, é o que a torcida quer. E aí vem o tone at the bottom. Poxa, as pessoas que trabalham no clube, que estavam lá 5, 10, queriam que aquele clube fosse melhor,
queriam que ele tivesse um programa de integridade, justamente para ser um ambiente melhor para todo mundo, né? Para os torcedores, para os trabalhadores, para a torcida, porque isso faz trazer uma transparência maior, né? Independência e autonomia do compliance, né? Também acho que sem isso a gente não consegue fazer um programa eficaz, né? Se não tiver um reporte adequado e uma autonomia para tomar as medidas necessárias. E, por fim, fomentar um pouco a cultura, né? Não adianta eu chegar tentando impor alguma coisa, se as pessoas não entenderem que um programa de compliance vem para ajudar e para fomentar melhores práticas que vão beneficiar, no fim, todo mundo, né? Não só o acionista, mas os funcionários, porque a pessoa vai ter orgulho de trabalhar numa organização ética, vai ter prazer de poder falar, olha, eu estou numa empresa que faz o certo, que ajuda, e hoje a gente ainda tem um pouco mais do que isso, né? Que a empresa que está entrando já no sócio-responsabilidade, na social e ambiental, enfim. Então, esses fatores, para mim, são fundamentais. Isso aqui eu sempre coloco porque eu acho que eu já ouvi muita gente, mas eu não sei o que fazer, eu tenho que pegar um modelinho, eu quero começar, eu tenho uma empresa, eu não quero contratar alguém, o que eu faço para saber se está errado? E, assim, eu sempre coloco, assim, 4 perguntas, né? Primeiro, isso é legal? Mas eu não sou advogado, não sei. Não, espera, eu sei se isso é legal, eu sei que matar alguém não é legal, eu sei que roubar não é legal. Então, assim, essa primeira pergunta se faz se aconteceu alguma coisa numa empresa, né, ou em qualquer lugar, né? Segundo, isso está consistente com a política da minha empresa? E aí, não é que você precisa ter uma política. O que eu faço de praxe é consistente com o que eu quero, com os valores que eu prego aqui, né? E essa, para mim, principalmente, se o que você está fazendo hoje tivesse publicado na primeira página de qualquer jornal de grande circulação, você estaria confortável com isso, né? E, por fim, reflete os valores do grupo. Se eu tiver um não a qualquer uma das perguntas, né, tem grandes chances do que eu estou fazendo não ser uma coisa antiética ou ter algum problema, né? Então, isso é sempre uma coisa que eu coloco nos meus treinamentos, fiz questão de colocar aqui, porque eu acho que é simples, mas diz muito sobre as ações que a gente toma no dia a dia, né? Seja para implementar um programa de compliance, seja para fazer valer. Então, acho que é uma boa régua. E aí, chegando um pouco aos dias atuais, né? O que está acontecendo no Brasil? A gente está vendo uma confusão, uma bateção de cabeça para todo lado, meio da pandemia, né? Respiradores sendo comprados em estados por R$200 mil, outros por 40 mil. A gente não sabe o que vai acontecer. Agora, quem acompanhou recentemente os acordos de leniência não vão ter vamos ver se vai ficar assim, mas em tese não vão ter o Ministério Público. O Ministério Público foi, de fato, o precursor no Brasil, mas uma das grandes reclamações do sistema no Brasil é que a gente falta um balcão único de negociação de acordo de leniência, né? Está tentando fazer alguma coisa. Então, tudo isso, eu vi muita gente me falou, poxa, o que vai ser agora, né? Será que o compliance acabou? Será que a gente não vai ter mais? Será que as empresas vão parar de investir nisso por causa da pandemia? Porque eu vou investir em uma área mais crítica, eu vou cortar custos, né? Então, assim, né, e essa é uma opinião minha, obviamente, corrupção sempre vai existir, né? A gente pode ter melhores e maiores níveis de controle e o objetivo de um programa de compliance eficaz é evitar que ela aconteça, mas ela sempre vai existir, né? Então, nada é perfeito, a gente tem que saber que ela existe e eu tenho que tentar evitá-la ao máximo, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre trabalhar com essa mentalidade, porque ela existe até em países que a gente talvez não imagine, mas ela existe, né? Momentos como o atual são super desafiadores, né? Porque eu acho que a gente viveu uma curva de crescimento do compliance no Brasil, foi um boom, assim, então, e agora talvez o mercado está se ajustando, né? Está amadurecendo um pouco mais, tanto no dimensionamento das equipes, como nas ações, né? E em momentos de crise que a gente vê, de fato, as empresas que estão fazendo uma coisa para ser perene e outras que talvez falam, não, isso não é para mim, eu estou abandonando isso, né? Óbvio, para mim isso é inequívoco. Eu acho que qualquer um que tiver uma mentalidade de longo prazo vai enxergar que a integridade gera valor a longo prazo, né? Mas não vem de graça. Isso são anos e anos plantando, pregando e praticando, principalmente, né? Porque a gente também vê muita pregação, às vezes com pouca prática, né? É sempre mais difícil cortar na pele. Então, eu acho que a gente está vendo
um esforço muito grande de algumas empresas nesse caminho, porque entenderam que isso gera valor, né? E aí, de novo, empresas éticas sempre vão ser mais premiadas por clientes e investidores, né? Isso se traduz em valor de mercado numa empresa de capital aberto, se traduz em um relacionamento com o banco, até uma taxa de juros mais baixa, né? Então, são coisas que, de fato, elas vão gerando valor no longo prazo e fazem com que as empresas estejam cada vez mais valiosas e competitivas, porque no futuro não vai bastar você produzir um produto bom, né? Se você não tiver uma cultura de integridade implantada e não mostrar que você é uma empresa transparente, você não vai ser competitivo no mercado mais, né? Essa é a minha visão. Então, para concluir, né, eu acho que um programa de compliance tem que ter um apoio restrito do acionista, ou seja lá ele quem for, né? Seja um conselho numa empresa de capital aberto, independente, ou seja um acionista familiar, mas que acredita naquilo, né? Ponto 2, a comunicação é fundamental, né? Se você não tiver uma comunicação eficaz dentro da tua empresa ou do teu grupo para comunicar, e aí quando eu digo comunicar, não é eu simplesmente escrever ou copiar e colar um código de conduta e entregar na mão de 500 funcionários e falar, leiam, é você saber comunicar da maneira correta, né? A gente teve um caso, e eu sempre conto que é super interessante, a gente tinha uma planta nos Estados Unidos que tinha 27 idiomas diferentes eram falados dentro daquela planta. Como que você treina essas pessoas? Como que você comunica? Né? Às vezes você trata com gente analfabeta, como que você faz? Né? Então, assim, se você não fizer direito de uma maneira didática para a pessoa entender, e se vocês olharem as inúmeras delações Brasil afora, aí você vai ver que tinha muita gente que não tinha real noção do que estava fazendo, no sentido de ser, não, eu levei isso aqui, não achei que era errado, né? Então, a comunicação é fundamental, né? Tanto para dentro quanto para fora da organização, porque é um reflexo do que você é, como empresa e como organização. E, por fim, acho que o compliance tem que ser eficaz, mas sem burocratizar, porque se a gente não conseguir dar um ritmo de agilidade, você acaba travando a empresa, né? E a gente vê hoje na pandemia, muito compliance teve que se reinventar para dar vazão a demandas, né? Às vezes flexibilizar regras, e flexibilizar não quer dizer que você não vai tê-las mais, mas flexibilizar quer dizer que você vai tentar achar maneiras mais eficazes de fazer algumas coisas, né? Em função de tudo que a gente está vivendo, acho que o mundo vai ser outro depois dessa pandemia. E aí o que eu acho que a gente precisa, né? No Brasil como país, a gente viu esse boom, a gente está num ponto que para mim a gente está estabilizando, talvez adequando, e a gente precisa ter uma segurança maior, né, nas colaborações e nos órgãos hoje em dia. E aí o uso de exemplo de OJ, porque é um órgão que funciona, né? Nos Estados Unidos você vai fazer um acordo, você faz um acordo com o Departamento de Justiça, ponto final, porque ele é o único guardião daquilo, ele faz o acordo com você, ele vai aplicar a multa e ele vai fiscalizar. Então, eu acho que se a gente tiver no Brasil um acordo forte e com proteção ao denunciante, seja lá ele quem for, funciona, mas obviamente tem que ter o quê? Tem que ter consequência aos denunciados, né? Que aí acho que é onde o Brasil está patinando há anos, porque a gente vê muita gente, políticos aí que estão há 30 anos no poder e até agora não foram, até agora não foram penalizados, né? Então acho que esse é um ponto super crítico para a gente conseguir fazer um programa eficaz. E o mercado, para mim, não acho que o que a gente está vivendo vai acabar, compliance, longe disso. Para mim, o compliance já se estabeleceu no Brasil e ele só tende a crescer. Obviamente que agora talvez de uma maneira mais comedida, em empresas que de fato busquem isso, mas eu acho que é a nova realidade do mercado. Empresas que quiserem estar no mercado daqui a 10, 15, 20, 30 anos, elas têm que adotar a integridade não como um diferencial, mas como uma regra. Eu acho que é isso, meu LinkedIn está aí, se alguém tiver uma dúvida. Desculpa se eu me alonguei um pouco aqui, descobri os gritos da criançada atrás. Carlos, a palavra é sua. Excepcional, Emir. Não, e nem atrapalhou. Agora, antes de eu começar a falar, né? Então, primeiro falar boa noite aí a todo mundo, né? É um prazer estar aí com todos vocês aí, principalmente aí dividindo aí as telas, né? Não mais o púlpito ou o palco. As telas com o Emir. Tem algumas perguntas aqui, né, que vieram, Emir, durante a tua apresentação aqui, que eu acho que é legal a gente poderia pegar e dar uma abordada, né, nelas aqui.
Então, o Alan aqui perguntou, né? Deixa eu ver, perguntar aos professores o que eles acham das leis estaduais e municipais que têm exigido a implantação de programas de integridade às empresas, quando tem, né, contratação com poder público, né? Você tem uma opinião, Emir? Eu tenho a minha opinião, deixa para depois, mas sobre essas Vou leis deixar para você, vou deixar para você. Então pode tá ir, bom. pode ir. Então vamos lá. Gente, eu acho meio difícil. Eu não gosto, para começar. Acho que é uma invenção brasileira. A lei francesa parece que tem isso daí também, a loi Sapin 2, né? Falar, empresas, vocês são obrigadas a ter um sistema para vocês serem éticas. Tá, legal. Quem vai fiscalizar é o fiscal do contrato. Poxa, mas ele já tinha que zelar pela legalidade de tudo. Aí para mim fica uma coisa que gera custo e que não vai ter algum benefício muito grande, né? Fala, não, mas tem um benefício. Na licitação, quem não tiver, eu consigo excluir. É verdade, mas se essa empresa participar não tendo, né, ela já vai ter um problema, porque ela está participando de um certame sem ter condições para fazer a contratação. Então, ela nem vai participar. Então, qual a minha preocupação? Todo mundo vai passar a ter programa de papel, né, para poder apresentar junto com a proposta e poder passar nesse critério inicial, digamos assim. Principalmente porque não tem muitos controles em cima do que seria, não controles, né, mas o que seria um programa efetivo naquele momento, né? E você ainda bota quem em tese seria o principal algoz para ser também o principal fiscalizador disso. Então, eu acho meio inócuo, né, de certa forma. Vai custar dinheiro, né? Então, essa é a minha primeira leitura nisso. Não sei, Emir, o que você acha, né, dessa pergunta? Olha, eu acho assim, sempre é válido se for de verdade, né? Mas é que eu tenho minhas dúvidas às vezes se essas leis estaduais e municipais que prevêem são de verdade, porque a gente, assim, eu tenho que exigir do outro o que eu consigo fazer na minha própria casa, né? Então a gente vê muita coisa às vezes errada, né? Eu acho que é um começo, né? Não é perfeito, longe disso, né? Mas eu acho que qualquer iniciativa vale, né? Agora, é eficaz? Tem minhas dúvidas também, concordo um pouco com o Carlos, mas eu acho que só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Como que a gente usa, né, no final, né? Porque também está na lei escrito que você não pode corromper. E aí, adiantou muito, né? E isso está previsto, eu gosto de falar. Exato. Assim, se política, essas coisas fosse a solução para tudo, né? Um código de ética robusto e tal, ninguém corromperia já, porque está previsto no Código Penal do Império, né? O primeiro Código Penal do Brasil, desde 1800 bolinha, já estava previsto lá que não podia corromper, né? E ajudou? Né? Pelo jeito, não muito. Então, assim, tem que ter efetividade, não só escrito. Então, bom ponto, Emílio. A pergunta do Luiz aqui, como pode mensurar o impacto de imagem em uma empresa e seus negócios? A proteção de imagem faz parte de compliance? Emílio. Ou eu posso falar também. Não, eu vou dizer assim, eu acho que sem sombra de dúvida a proteção da imagem da empresa faz parte do compliance, que a comunicação e o compliance tem que trabalhar lado a lado, porque uma coisa é o que você não pode é comunicar o que você não faz, né? E aí também comunicar o que você não faz ou não comunicar o que você faz, acho que não funciona, porque não adianta fazer e também não mostrar para o mundo o que você está fazendo. Então, eu acho que com certeza faz parte, né? E é um trabalho de longo prazo, né? Não tenho a menor dúvida. Ótimo. Então, e esse daí é o raciocínio. Você me lembrou uma coisa, Emir, né? Comunicar, primeiro tem que ter o valor, né? Porque valor é diferente de custo, né? O valor é aquele benefício percebido, é aquilo que se agrega, né? O valor, ele precisa ser comunicado para que as pessoas possam reconhecer e contratar, se for o caso. Mas o valor tem que existir para depois ser comunicado. Não pode ser o contrário, você comunica o valor que não existe. E é isso daí que está acontecendo muito agora, a gente está vendo bem na pandemia, né? As empresas que falam, tudo para os nossos consumidores, tudo pelos nossos clientes, tudo não sei o quê. Daí chega no momento que mais se precisa, e a empresa simplesmente recolhe e não faz isso. E daí você vê aquelas empresas que fazem, de fato, dando um suporte social, exercendo ou reconhecendo a sua responsabilidade social, né? Isso daí é valor.
que sendo comunicado, todo mundo vai reconhecer depois dessa crise, né? Então isso daí é um grande ponto. Agora tem umas regrinhas assim, base, às vezes, né, para poder olhar, e, claro, né, sou um advogado criminalista, mas no final do dia, esse pouquinho para a parte de marketing é importante. Há pesquisas que dizem o seguinte, né, que um consumidor ou uma pessoa bem tratada por uma empresa, marca ou pessoa, né, ela tende a elogiar ou a divulgar que ela foi bem tratada entre 1 e 3 vezes, entre 10 pessoas, né? De 1 a 3 pessoas costumam se prontificar para divulgar ter sido bem tratado ou ter tido uma boa experiência. 1 a 3. Tá? Então, na média, você pode jogar aí 2. Né? Uma pessoa ou um empregado que foi maltratado, teve uma má experiência como cliente, como stakeholder, digamos, daquela marca, ou então com aquela pessoa, ela tende, né, então, dentre 10 pessoas, de 7 a 10 tendem a divulgar essa má experiência. O raciocínio, então, é o seguinte, né? Se você tem uma boa prática que é explorada pelo jornal, de alguma forma, de 10 jornais, entre 1 e 3 vão querer explorar isso. Agora, se você está no meio de um escândalo, a totalidade dos jornais praticamente vai querer explorar isso. E aí, a conta de padaria simples passa a ser assim. Quanto é que custa para colocar aqueles 30 segundos no horário nobre de uma rede de TV nobre ali, né, num programa nobre deles? 30 segundos, sei lá, 10 milhões de reais. Se você teve uma exposição de 30 segundos negativa, é só fazer a conta, multiplica por 7 ou 10 para você, de algum jeito, querer voltar para o status quo ante. Só que você ainda vai ter essa discussão, né? O âncora do jornal falando mal de você e você pagando uma propaganda para alguém falar bem de você. Isso é automático, você vê que um é mais neutro e o outro tá enviesado. Então, o impacto na imagem é surreal, Porque se você soma a quantidade de fantásticos, por exemplo, que essas grandes empresas que o Emir apresentou, nossa, quanto dinheiro você não tem que investir para de algum jeito isso daí ficar para trás, né? Então, esse é um ponto, né? Então, Luiz, eu não sei se eu respondi aí para você, né? Mas vai mais ou menos por aí. E o Emir, né, também, nesse ponto. Aí, qual o principal desafio? Outra pergunta aqui do Paulo Marra. Qual é o principal desafio de implantar o compliance no setor público? Tá. Bom, eu tô lá um pouco, né, no compliance no Comitê de Integridade da Petrobras, né? Então, além das minhas iniciativas, né, como professor e com o meu escritório, eu fico parte do meu tempo dedicado a isso daí e outros comitês de auditoria de outras empresas. Setor público, para mim, você pega o raciocínio, né? No setor privado é o tom do topo. Né? O topo tem que dar o exemplo, como muito bem colocado pelo Emir. Né? Quando você vai para o setor público, seja político ou não, então setor público, seja administração direta ou indireta, você tem que ter o topo dando exemplo, só que esse topo ele varia, né? E no final do dia, quem é o dono? Quem é o chefe do topo? Quem é o chefe do presidente, do governador, do prefeito, ou então do presidente de uma empresa pública e tal? Quem é? É a sociedade. Só que como que a sociedade exerce a sua autoridade? No voto, ou então manifestação, passeata, essas coisas. Agora, como que a sociedade vai se manifestar no voto ou com manifestação se ela não sabe o que está acontecendo? Então, o gatilho principal para qualquer setor público, para qualquer coisa que você queira fazer, programa de integridade, compliance, governança, controladoria, tanto faz, para setor público, ele tem uma coisa além do tom do topo daquele pessoal que está naquele momento lá. É transparência para que a sociedade possa o quê? Fiscalizar. Então, isso daí é muito importante. A dificuldade é transparência. Num ambiente que, por mais que você vá atrás de transparência, numa cultura brasileira, altamente burocrática. Então, a burocracia, por mais que tenha transparência, ela bagunça tudo e faz o que tem transparência não ter transparência. Então, a gente tem que, como bem colocado pelo Emir, tem que ser simples, direto ao ponto, para conseguir o quê? Ser transparente. Né? Então, esse daí é o principal ponto. Né? O Emir estava compartilhando comigo ali um ponto, né? Ele está trabalhando hoje em dia também com muita coisa de opinião pública, né?
Então, como é que você lida com a opinião pública? De algum jeito você tem que dar transparência, né, Emir? Quer compartilhar um ponto nisso daí? Não precisa entrar no detalhe específico de nada, só para ver se, de alguma forma, o setor privado ele se aproveita, ou se aproveitaria melhor, de transparência para a opinião pública. Não, com certeza. Eu acho que assim, transparência é fundamental, né? E se a gente vê no dia a dia, né? Por que os processos, em via de regra, não são todos, mas são tão burocráticos e pouco claros, né? E às vezes você vai por um meandro e o cara fala, não, agora tem que fazer isso. Então, assim, por quê? Né? Poxa, não tinha que ter sempre no site alguma coisa clara, porque se você tivesse um ponto, se a sociedade chegasse a um ponto que o problema da corrupção, para mim, ele mora quando você dá à autoridade o poder de dizer não, né? E daí, fala, não tem que ter poder, não, você cumpre esse requisito, você vai conseguir isso ou aquilo, né? Então, é muito complexo você lidar. Se na iniciativa privada já é difícil, né? Você imagine no poder público como... E aí passa por uma série de barreiras, eu acho. Não é só... eu conversei com, né, enfim, um colega que estava numa empresa pública e falou, poxa, a gente está até hoje tentando contratar um canal de denúncia, porque passou por licitação, passou por não sei o que. E até isso é difícil, né? Numa empresa privada você vai falar, faz, né? Contrata, acontece. E aí para você também, às vezes, não, vamos dar uma penalidade aqui de demissão, mas não é bem assim. Então é super difícil. Agora, eu acho que a gente tem que caminhar para de fato, uma transparência maior cada dia, porque senão, né? Sim. Por isso que eu acho essa iniciativa da lei de acesso à informação, né, transparência, mídia independente, né? Então, digo mídia mais pelo lado jornalístico da coisa, né? Independente, porque isso daí é uma forma de trazer informação. Informação é um jeito de trazer transparência. E como diria, né, de onde veio aquele conceito, né, de transparência, a luz solar é o melhor remédio para a bactéria, né, do ministro, na verdade, não é ministro, né, porque eles chamam diferente, né, do integrante, o juiz da Suprema Corte norte-americana julgando num caso, eu não lembro o nome dele, mas já faz tempo daí, depois vocês pesquisam aí no buscador de preferência, para não fazer propaganda. A luz solar é o melhor bactericida, assim como a transparência é a melhor solução para a corrupção. Colocando corrupção e bactéria no mesmo patamar, que se prolifera em ambientes propícios, escuros, né? E, por assim dizer, protegidos da luz solar, né? Então, esse daí é um baita ponto. Então, todo mundo tem a se beneficiar com isso, né? Eu acho que até isso daí casa com aquele ponto que você colocou, né, Emir? Como que você afasta um problema, né? Pô, se você faz aquelas perguntinhas, né? E se você pode contar, se as pessoas podem saber o que você fez, então tudo bem. Se não puderem, você já levanta a bandeira vermelha ali, o sinal de alerta que talvez não... Porque a gente se envergonha, né? A gente quer esconder o feio, né? Então é interessante, transparência resolve tudo, né? Ou quase. Só não resolve mal olhado, né? Diria um colega do interior. Qual o principal desafio de implantar a compliance no setor público? Já foi, Paulo Marra? Então vamos ver. Carlos, como você percebe a aplicabilidade do diligence no processo de busca de compliance? Eu não entendi bem aqui a pergunta, mas assim, do diligence, devida diligência, tentando trazer aqui para o mundo normal, né? É você ser diligente com quem você faz negócios. Então, quem aí, só coloca a mão na consciência aí ou na memória. Você vai comprar um carro, você não quer que um mecânico olhe antes para ver, o carro usado, né? Para ver. Você não quer comprar um carro novo, você não quer ver os reviews deles nas revistas especializadas, se é um carro com mecânica boa, etc. Você nada está mais sendo do que diligente na hora de comprar. Simples assim. E na hora de contratar uma empresa, um despachante, um escritório de advocacia, uma construtora, você não vai ser diligente. Por quê? Porque o dinheiro da empresa não faz o menor sentido. É ser diligente, gente. A gente sabe o que é ser diligente. Tem coisa que você tem que olhar mais no detalhe. Por exemplo, vou comprar um apartamento, né? Puxa, tem que ver se o dono ele tem dívida, se ele é empresário, se tem dívida trabalhista, se ele tem dívida na praça, porque de repente eu dou o dinheiro, não levo imóvel e perco o dinheiro. Né? Investimento muito grande. Não, vou comprar um pastel. Pô, só tem que ver se o ambiente é limpo ali na hora, né?
Então, a gente tem que usar esse grau de diligência que a gente tem na nossa vida normal. Pô, eu vou comprar um lápis, eu vou comprar um notebook, os investimentos são distintos, por prazo distinto, os problemas são distintos, os meus riscos são distintos. Logo, portanto, a minha diligência será distinta. Vou contratar um fornecedor para me dar resma de papel, para poder imprimir ali uma coisa operacional do administrativo da empresa. Não, eu vou contratar uma empresa para fazer o despacho, o desembaraço aduaneiro da minha carga de exportação e importação. Poxa, finalidades distintas, riscos distintos, diligência distinta. Mais risco, mais ferramentas de mitigação de risco. Menos risco, menos ferramentas de mitigação. Ou seja, se você trata tudo igual, gastando o mesmo dinheiro para contratar um despachante, de dinheiro, eu digo de background check, essas coisas, que você gasta para poder contratar copinho de plástico para café, uma coisa eu tenho certeza, o teu programa de compliance é inefetivo, porque você não sabe diferenciar riscos. Né? E complementando o que você acha, Carlos falou, que acho que é super, super relevante, o que a gente vê muito hoje em dia, né? Não sei se você sabe, mas 90% dos casos no mundo de corrupção, inclusive esses que eu falei, a corrupção nunca começa na empresa, é sempre o terceiro que faz, né? Sempre o pagamento para o fornecedor ali, para o consultor, que dá um jeito. Então, assim, é um ponto super importante, sem sombra de dúvida, porque é aí que estão os problemas, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é assim, a gente tem que ser criterioso. Hoje tem sistemas super avançados, né? Que pegam dados de onde você quiser. Agora, e eu tenho visto muito isso. Às vezes você tem um super sistema, só que você não sabe ler aqueles dados, né? A gente passou por um caso, por exemplo, você às vezes pega, vou contratar aqui, fiz uma pesquisa com uma empresa até que famosa, mas foi mencionado, não, peraí, eu não estou contratando serviço dessa empresa, eu estou simplesmente fazendo uma assinatura, ou estou comprando uma caneta, vou usar um exemplo bobo aqui, que nem é verdade, mas só para entender, eu estou comprando uma caneta BIC, a BIC foi mencionada num evento XPTO de corrupção, mas peraí, eu estou comprando uma caneta, isso não vai afetar meu negócio, diferente se eu for fazer uma consultoria com a BIC, etc. Né? Então, até aí, você saber analisar os fatos é primordial, e aí acho que o mundo cada vez se automatizando mais, sempre vai precisar de profissionais que saibam ler, né, as coisas e saibam entender aqueles dados, né, porque eu acho que tem que ser justo também. Né? Enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Show de bola. Aqui, ó, Juliana Pigoso, qual a ligação do compliance com o direito penal econômico? Bom, direito penal econômico, né, crime voltado para atividade econômica, talvez até inicialmente ilícita de algum jeito, que vai desde o ambiental até todas as práticas de fraude e tal. Então, a ligação é completa no fim do dia, né? Porque se você, de algum jeito, está querendo reduzir ou prevenir a exposição da imagem da empresa para que ela faça negócios sustentáveis e etc., se você obtém resultados na empresa por meio de crime, não é resultado sustentável, né? Então, a ligação é direta. Tá? E pouco importa qual é o crime, né? Você pode ter um crime um crime ambiental, sonegação tributária, fraude contábil, corrupção, né? Então acho que tem todos os tipos. Então a ligação é direta, tá? Só que os efeitos não são meramente criminais, né? Porque se a gente imaginar ali as dimensões do direito, né? A dimensão criminal como a base da sociedade, o direito penal econômico ele entra nessa parte como aquilo que é o mínimo aceitável para você conviver em sociedade. É não matar, é não roubar, é não furtar, é não estuprar, é não corromper, é não fraudar. Né? Então, é o mínimo para viver em sociedade. Tanto é que, se alguém faz uma besteira com relação a isso, o Estado tem o poder-dever, né? O direito/dever, de pegar aquela pessoa, tirar do convívio social e colocar num cantinho para pensar. Pena de restrição à liberdade, ou restritiva à liberdade. Né? Mas você tem outros efeitos. A indenização pelo prejuízo causado é cível. Né? Pode ser moral, pode ser material. E você tem ainda a responsabilização administrativa. No caso, quando a gente fala de corrupção para a Lei 12.846, no caso do Brasil, é multa. Multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto e outras coisas. Né? Você pode ter outras sanções, perda da licença para operar, suspensão da licença para operar e outras coisas, né, que podem acontecer. Se você for pessoa física numa atividade regulada, por exemplo, nós advogados, né, então você perde a carteira da OAB, você não vai ser mais advogado. Né? Então, as dimensões
elas vão continuar interdependentes, tal qual o direito normal, né? Sempre. Só que eu brinco, né, que não é uma coisa que se explica da forma clássica do direito, por exemplo, penal, civil, administrativo. Para mim, nesse momento de diversidade que a gente vive, né, de diversos gêneros, né, LGBTQI plus, né, para mim o direito ele também entra nessa de que você não consegue encaixar em quadradinhos pré-determinados. Então, compliance não é direito penal, direito civil, tal, não. Ele, para mim, é tipo um ornitorrinco, né? O ornitorrinco é um mamífero, porque tem glândula mamária, mas põe ovo tem bico, né? Então, põe ovo e tem bico, você vai pensar, era ave. Não, mas não é, porque tem glândula mamária. E também é marsupial, né? Porque carrega na bolsa, se eu não me engano, né? Tipo um canguru. Então, a gente tem que ter condições de não se fechar a coisinhas, digamos assim, clássicas, e dar zoom, né? Porque direito penal, aí você fala, o compliance tributário, compliance trabalhista, tal. Para mim não entrega muito esse raciocínio, porque para mim você prevenir uma multa tributária, porque você fez um bom planejamento tributário, você respeitou as regras contábeis, isso daí para mim nada mais é do que uma atividade consultiva de prevenção, que é o advogado que vai fazer, o contador que vai fazer, tá tudo bem. Não, é uma atividade prévia ou antecedente ao fato, então é compliance tributário. Para mim é gourmetização, sabe? Deixou de ser pão na chapa e passou a ser o vulavan com manteiga de não sei o quê. Não, cara, não gourmetiza para cobrar mais caro. Atividade consultiva ou contenciosa, não tem como. Né? Não sei o que você acha mesmo nisso daí. Não, eu concordo. Isso acho que é um dos problemas do mercado hoje em dia, né? Que a gente ouve falar em compliance trabalhista, compliance ambiental, compliance tributário, compliance, e assim não é. O que você falou, para mim, o compliance é uma coisa geral, né? Que recebe denúncias, analisa riscos, mas assim, o dia a dia, o feijão com arroz, é fazer né, como tem que ser feito, mas eu concordo, isso aí e a gente vê muita gente às vezes falando que simplesmente, o compliance não é você transformar o que você já fazia, sei lá, legislação trabalhista, eu cumpro a legislação trabalhista. Ok, você está cumprindo a tua obrigação, né? Não é que você está fazendo compliance trabalhista, né? Não é compliance trabalhista. É muito óbvio. O que é o compliance? Não, tem uma reclamação no meu canal por assédio, eu vou investigar, eu vou punir, eu vou ver. Tudo bem, agora, você pagar o 13º em dia, as horas essas, não é um compliance trabalhista, né? Então, é isso que eu acho interessante. Aí a gente tem que tomar cuidado com isso, que o mercado, né, nasceu há 5 anos, né, como você bem colocou, né, Emir, aqui para o Brasil. Isso daí faz ter uma horda, né, de raciocínios. Tem até um efeito, né, um ganhador aí de Nobel, ele estudou, né, o efeito Kruger. É o efeito Kruger, em que você tem a segurança das pessoas inversamente proporcional à experiência das pessoas, né? Então, sabe aquele conceito de quanto mais você sabe, na verdade você mais sabe que você sabe menos, né? Quanto mais eu sei que eu sei menos, né? Isso daí só vem com a experiência, né? E o mercado muito novo, ele faz essas coisas elas parecerem muito complexas e inovadores, quando na verdade é só um jeito diferente de olhar com um nome mais complexo, né? Então vamos lá, a ideia evoluindo aqui, eu acho que eu puxo aqui o que o Antônio Loyola, né? E aí, Loyola, tudo bem? Acho que você é o Loyola que eu conheço. São apenas temas. São apenas temas. É isso aí. Temas de especialidade. Baseado em quê? Riscos. Né? É o risco de corrupção, é o risco de fraude contábil, é o risco de sonegação tributária, é o risco ambiental, é o risco consumerista, you name it, né? É o risco de integridade física, por exemplo, de acidente do trabalho. Você pode ter um raciocínio por esse lado também. Né? Então, é baseado em risco. Né? Evoluindo aqui nas perguntas, a transparência ajuda em muito a quebra da burocracia pública, que para hoje em dia, sucesso, é isso daí mesmo. Controladoria interna deveria não existir, mas também ser independente de todos os outros setores, órgãos, gestão, onde ele está. Então, aí a gente começa a entrar num raciocínio de governança. Né? Muita gente pergunta assim, não sei, Emílio, para você devem perguntar também, sempre que você tem essa interação, né? O compliance pode estar embaixo do jurídico, pode estar embaixo da auditoria, pode estar junto com o risco, junto com... Gente, tudo pode, porque no final do dia você tem um dono, ou você tem um conselho de administração, tudo chega para lá de algum jeito.
O que importa é o porquê você está montando aquela estrutura de governança e você buscar aquela que mais comumente te colocará a parte de conflito. Porque sempre terá, no final do dia, conflito. Não sei o que você acha, Emir. Qual que é a tua visão disso daí? Enfim, eu concordo. Eu acho que essa questão do compliance se discutiu muito. Compliance fica abaixo do jurídico, fica separado, fica onde, né? Isso aí. E aí eu sempre vou um pouco para os Estados Unidos, porque é minha escola, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos, a figura do General Counsel, que é o diretor, ele é mais do que um jurídico. Ele é um gatekeeper da empresa, né? Ele faz não só defende a empresa, mas quando encontrar a empresa querendo fazer alguma coisa errada contra a sociedade, ele também tem a obrigação de ser a pessoa que fala, não, isso está errado, eu tenho que reportar para as autoridades, eu não posso deixar acontecer. E tem responsabilização por isso, né? Tanto que 90% das empresas enfim, americanas, elas têm essa estrutura, que lá no final é sempre o General Counsel que se reporta, né? Eu vivi uma experiência, né, normalmente junto com compliance jurídico, né, mas aí qual que é o ponto? Você tem que ter uma estrutura separada, né? Chega num ponto que você tem que dividir, não dá para você ficar fazendo de tudo um pouco, né? Tem estruturas totalmente separadas de compliance? Tem, né? Como você falou, lá no final vai acabar chegando no mesmo lugar, obviamente, mas tem estruturas que são totalmente separadas, né? Cada modelo tem sua vantagem e sua desvantagem. Eu já vi gente defendendo um, defendendo o outro, e a gente que é advogado acaba puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Mas enfim, eu acho que você agrega valor, né? Porque eu acho que tem coisas do compliance que são de fato um pouco delicadas. A gente passei por muita entrevista e investigação interna, que é um processo delicado, né? Você está lidando com as pessoas são pessoas, você está fazendo uma entrevista, como é que você pode fazer, o que você não pode fazer, até onde você pode ir, né? Então, são coisas que de fato são delicadas, acho que a gente vai viver isso cada vez mais, mas, de novo, não tem regra, eu já vi de tudo, não tem certo ou errado, eu acho que é fundamental frisar. Você pode ter estrutura com jurídico, sem jurídico, separado, desde que você tenha estruturas que funcionem, porque no final vai cair tudo na mesma pessoa, nem que seja o presidente da empresa. Exato. E o ponto, acho que o raciocínio legal é se sempre você olhar pelo viés da governança, né? O que te coloca mais longe de conflito? Porque, em última instância, terá. E daí há aqueles que sustentam, eu, por exemplo, creio que você também. Se você é uma pessoa que está exercendo a função de compliance, de legal, tanto faz, qualquer área, e você chega no limite de que estão te mandando fazer algo com a qual você não concorda, você tem duas opções, né? Ou você escala para o chefe de todo mundo para que essa pessoa decida, ou você faz errado. E aí, conforme você vai escalando, se você tem sempre, né, por exemplo, o analista, ele fala com o analista sênior, né? Dá ruim de novo. Então fala com o coordenador, dá ruim de novo. Fala com o especialista, dá ruim de novo. Fala com o gerente sênior, com o diretor executivo, com o vice-presidente e tal. Você chegou lá em cima, sempre escalando, e todo mundo te deu pushback para você fazer coisa errada, ou melhor, que você entende errado. Cara, só tem um lugar. Quer dizer, dois, né? Ou você fica lá e vira samambaia com os seus valores, porque ninguém está dizendo que você está certo ou está errado, né? Você fica lá sem exercer o que você acredita, que pode estar errado, não sei. Ou você vai embora da empresa, ou da instituição que você está, né? Porque aquela coisa, eu não gosto de trabalhar, sei lá, na polícia, porque acho que paga pouco, então não sei o quê. Então vai embora, a iniciativa privada está aqui para isso, né? Para poder resgatar todas as pessoas super boas que estão insatisfeitas para ganhar muito dinheiro e fazer aquilo que realmente acredito que pode entregar para o mundo. Ou exerce lá dentro. Então, acho que não tem muito como sair. Para mim, só tem essas duas linhas. Eu não sei como é que você percebe, Emir, mas não, acho que o conflito ele se resolve escalando até o momento que chega no limite. E se está conflitado, cai fora. Eu não sei o que você acha. Não, eu concordo. Eu acho que a gente tem esses pontos. Ou você escala e resolve, ou se não escala e resolve, aí você tem que pegar o chapéu e ir para outro lugar, né? Porque não tem muita escolha, né? E eu já vi de tudo, assim, eu já vi gente, né? É um caso, uma empresa grande, eu não vou mencionar nomes, obviamente, mas, poxa, eu tive um caso assim, assado no compliance, ele me perguntou, você acha que eu reporto? Eu falei, reporta, claro, reportou, fez o procedimento, blá, blá, blá. O que aconteceu? A pessoa foi demitida.
que reportou que tinha razão. Aí você fala, o programa não funciona, né? Como eu já vi casos opostos, casos em que, de fato, o processo funcionou, a pessoa reportou e justiça foi feita, né? Agora, como você vai saber, né, se funciona ou não funciona? Infelizmente, eu acho que a tendência é que o programa que não funciona, uma hora ou outra vai acabar, as falhas vão aparecer e a empresa acaba se expondo. Na linha do tempo. Ninguém engana por muito tempo. Né? Que é aquela coisa do valor e da propaganda, né? Propaganda que tem, mas na verdade não tem, o que vai acontecer? Eu estava vendo agora eu fiz uma maratona de 2 séries agora, nessa semana que passou, super leves. Uma do Abdelmaci lá, né? E a outra do João de Deus, né? São 2 séries pesadas, né? Chega um ponto, até parafraseando a frase de João de Deus, né? Bem colocada no documentário, né? Não dá para enganar pessoas por 50 anos. Uma hora aparece, né? E aparece. Né? Então, não, mas quantas vezes pessoas sofreram lá? Mas veja, se a gente está falando de uma empresa ou de uma instituição em que você estava e por alguma razão a pessoa, né, ela foi saída porque fez uma denúncia certa, poxa, a gente tem que vestir o chapéu do tipo, que bom, porque daí você tem a oportunidade de exercer os seus valores em outro lugar, porque naquela empresa ou naquela instituição você não poderia mesmo. No curto prazo, sofre, não tenha dúvida, eu também acho. Né? Já sofri, inclusive. Mas no médio e longo prazo, a tendência é sempre ser melhor. Mas você vai ter sofrimento se você quer impor algo contra a maré. Né? O ponto vai plantar onde não germina? Não precisa, né? Vai escolher um solo bom. Então, às vezes é um favor, né? Não sei, você ia falar um ponto, né, Emílio? O compliance, ele é uma profissão um pouco ingrata, né? Eu sempre gosto de falar para todo mundo que, mas como é que é? É super ingrata, porque assim, se você não fizer o teu trabalho, pô, você vai ser super criticado, pô, você não fez o seu trabalho, você comeu bola, você vai ser processado, você vai ser... Enfim. Agora, se você fizer o seu trabalho bem feito, você vai ser talvez muito mais criticado, porque você vai cutucar as pessoas que você não deveria, talvez, né? Ou que não querem ser cutucados, ou fulano quer, não, mas não mexe com isso aqui porque ele é meu campeão de venda, ou não mexe com isso aqui porque isso aqui é amigo do fulano, ou não... Então, assim, é sempre um dilema, eu acho, assim, eu sempre digo para todo mundo, acima de tudo, resiliência. Você tem que ter muita resiliência. E assim, bem o mantra brasileiro, não desistir nunca, porque eu acho que assim, o compliance não pode desistir. É difícil, é uma batalha todo dia, porque a gente enfrenta dilemas éticos, às vezes você fala, alguém não gosta, mas eu acho que no fim do dia, aos pouquinhos, você fazendo isso, você está ajudando a fazer um país melhor, né? E aí acho que vale para onde quer que você esteja num órgão público, numa empresa privada, no autônomo, a gente incorporar um pouco dos princípios na nossa vida no dia a dia, né? Porque isso faz de fato a diferença. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso daí puxa, inclusive, aqui para a pergunta consta como RF05. Não sei quem é. Trabalho no Senado Federal como assessor de um senador, como você e o Emir veem, você então no caso sou eu, você e o Emir veem a aplicabilidade de compliance para um parlamentar que visa essa ação de compliance na vertente pública e privada, e nas 3 esferas do governo, né? Então, municipal, estadual, federal, e aí nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Cara, daqui como funciona uma república, né? Mas no final do dia, meu raciocínio, você tem que começar pelo seu objetivo e deixar ele muito claro qual é. Por que você vai fazer determinada coisa? Por que o programa de compliance, de integridade que seja, porque o Antônio Barbosa está falando, a diferença de compliance e integridade, a gente vai abordar aqui, apesar da maioria utilizar isso como sinônimo, né? Erradamente, mas no final tanto faz. O que importa é o motivo, né? Então, por que um programa? Esse é o ponto. Quando o pessoal começa falando porque eu quero ter uma certificação ou um selo, a pessoa que é a cereja do bolo, tanto faz o sabor do bolo, não eu vou ter o papel lá no final, vai ter alguém falando que eu sou ético, porque eu tô com preguiça e não quero falar que eu sou mesmo, então eu preciso que alguém fale isso para mim. Esse daí para mim é um raciocínio de certificação, de certa forma. Não digo que não é bom, mas se for buscado pela simples imagem, é marketing sem fundamento, sem valor. Se você busca para poder coroar o esforço, aí faz todo sentido.
né? E por que isso daí faz toda a diferença? Né? Porque se o teu intuito é não ou prevenir problemas, você vai ter uma resposta, por exemplo, no gabinete do Senado, ou do senador, como você colocou aqui, RF, transparência, agenda pública, saiu da pauta, nunca atende sozinho, e assim por diante. Porque o teu foco é transparência. Por quê? Porque você quer que tudo que você faz esteja ao crivo da sociedade, porque você será avaliado por ela depois. Né? Agora, isso é o compliance? No final é o quê? É você buscar transparência. Né? Como que você faz isso na prefeitura, né, ou no município, no estado, ou no governo federal? Na esfera federal. Vai depender do tipo de contato que você tem. Né? Então, você pega Brasília. Brasília está distante de tudo. Então, as formas de você ter contato já são distintas. Né? É você levar em consideração como é que você quer ser reconhecido como ou o pessoal do gabinete do senador, como alguém que trabalha com transparência em prol da sociedade. Usando voos, né? E, apesar de ser possível, tá? Não estou dizendo no detalhe, né? Mas é usando o seu cargo ou então as suas atribuições dentro do gabinete de alguém para ter regalias, poxa, vai pegar mal. Né? Porque se usa muito avião, né? Muito distante, mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso frequentar a minha base eleitoral ou o meu estado? Eu, de algum jeito, tenho que trabalhar, né? Com transparência para eu poder exercer as duas coisas de forma adequada. Qual é a solução exata? Vai depender dos pontos, né? Dos problemas que você está exposto, o tipo de visita que você tem, né? O tipo de problemas que trazem para você. Né? Legislativo, executivo e judiciário. Poxa, o judiciário ele tem regras às vezes muito claras, né? Você não vai atender partes sem a presença da outra parte, né? Você tem sem ser formalizado, né? Coisa que às vezes no executivo você só trabalha com a tua agenda. Né? Então, assim, você tem que trabalhar como é que é o teu jeito de trabalhar e o porquê que você quer ter alguma coisa dessa natureza montada. Né? Eu vi que alguém perguntou aqui sobre presentes, falaram aí alguma coisa sobre presente e tal. Na boa, eu trabalhei em linha branca, trabalhei não só no Brasil, fora do Brasil também, que meu Emir, o Emir teve muito mais experiência fora, né? A escola mesmo dele foi lá. Eu não sei qual a grande vantagem que e ninguém me convenceu ainda, que o presente ele tem que ser algo existente nas relações. Eu não consigo entender. Se eu fechar um contrato, ele depende de eu pegar e dar um presente para alguém, cara, meu produto é uma porcaria. Na boa, é isso. E ninguém está falando de um pequeno agrado. Alguém casou e você está querendo fazer um agrado porque somos uma sociedade que valoriza o casamento, ou então por causa da Páscoa ou do Natal, porque somos uma sociedade que valoriza essas datas religiosas, na sua maioria, né? Não digo todo mundo. Isso daí faz até sentido. Tá? Agora, a ponto disso daí ser algo a ser tratado de forma nevrálgica pela estratégia da empresa, desculpa, isso daí para mim não para de pé. Né? Brinde é uma coisa. Tanto é que você pega Senado, você pega vários outros instituições e órgãos, é proibido. Você não pode dar nada. E no Senado eu acho muito bacana. A do Senado, ela diz que não pode receber de ninguém, nem se for funcionário público. Nem se for de outro poder. Por quê? Porque de algum jeito poderia estar querendo influenciar num projeto de lei. Espetacular isso daí. Você não pode. Então, eu sempre colocaria transparência, né? Entender os processos e os riscos que você está exposto naquele ente ou naquela estrutura, né? Para você saber qual é a melhor solução. E de novo, gente, e daí tem outro aqui ponto, né, que trouxeram aqui, na Francisco Correia, de burocracia. Né? Burocracia boa, burocracia ruim, existe. É que eu estava generalizando, chamando de burocracia uma coisa ruim, mas na palavra mesmo ela é processo. Né? Isso daí, para fins de gestão, se chama processo. Você ter procedimentado o que você vai fazer. Agora, você pode procedimentar o negócio de uma forma complexa, difícil de entender, que ninguém vai ler, ninguém vai querer, ninguém vai fazer certo, porque é muito difícil. Ou você procedimenta o processo, né? De uma forma simples, com começo, meio e fim, transparente, que todo mundo consiga entender.
Então, você tem burocracia boa e burocracia ruim, sem dúvida. E no setor público tem que ter a burocracia cada vez mais, a burocracia boa. Por quê? Porque se você faz alguma coisa fora do que está escrito ali, com certeza esse negócio vai ser devolvido para o judiciário, vai ter questionamento e vai gerar um sem número de tamanhos. Então, sim, tem que ter uma burocracia boa por trás. Eu estava me referindo lá atrás à burocracia que quebra a transparência, né? Não sei teu ponto aí, Emílio, o que Não, você eu acha quero disso daí? só comentar o que você falou antes acho que da pergunta do RF05 ali, e é um ponto que todo mundo acho que fala, poxa, mas eu tô aqui, e como é que eu faço, né? Porque eu tô sozinho, ninguém acredita no compliance, eu já vi muita gente falar, pô, mas aqui não funciona, Emílio, aqui eu tô aqui, ó, numa cidade, sei lá, a 5.000 quilômetros de distância, e aconteceram os casos, não sei se vocês tiveram a chance de ver, mas eu até separei alguns casos da pandemia, cidade que tem um orçamento minúsculo, gastou 500 mil reais para imprimir cartilha do Covid, quando o Ministério da Saúde disponibilizava a cartilha do Covid. Então, essas coisas aí, o cara fala, pô, eu não tenho como combater isso, porque é o sistema. Cara, a gente tem, todo mundo tem sim a capacidade de fazer um efeito de mudança, né? E aí eu gosto de contar esse caso, porque é um caso que, se vocês tiverem a chance de ver ele falando, ele fala, vale muito a pena, chama Richard Bistrom. Ele até, eu falei pro pessoal da LEC, ele vai falar esse ano na LEC, que é um congresso que tem em São Paulo. Ele é um cara, rapidamente contando, ele trabalhava para a indústria de armas que vendia armas para, era uma empresa americana que vendia armas para forças de segurança e exércitos ao redor do mundo, né? Ele era vendedor da empresa e com o tempo ele tinha contratos na Argentina, Argélia, Colômbia, Venezuela, tudo que você imaginar de país. E ele trabalhou muitos anos, né? E sempre de uma maneira corrupta, comprando governos. Primeiro ele começou meio que, aí eu falava, ó, o mercado é assim, ou você faz isso ou você não. E ele chegou a vice-presidente da empresa, até que um dia o Departamento de Justiça chegou na empresa dele e falou, ó, na empresa não era dele, a empresa que ele trabalhava, né? E ele resolveu falar, tá bom, vou colaborar. Então ele depois trabalhou como agente undercover, né, agente duplo, vamos dizer assim, ele continuou fazendo para o Departamento de Justiça para prender pessoas que corrompiam ao redor do mundo, né? Ele trabalhou acho que por 4 ou 5 anos como agente de fachada para prender criminosos para as autoridades inglesas e americanas. Mesmo assim, quando ele acabou o serviço, um juiz nos Estados Unidos falou para ele, ok, você fez isso, mas você tem que cumprir o tempo pelo que você fez de errado, então ele ficou 5 anos na cadeia. E aí a gente pensa, né, por que um cara desse vai fazer? Né? O cara fez isso a vida inteira, corrompeu gente vendendo arma, colete, prova de bala, sei lá, foi para a cadeia, o cara tem tudo para falar, eu vou continuar no crime, né? Que normalmente é o que acontece com o criminoso, né? Não, ele falou, o que ele fez? Virou palestrante de compliance. Poxa, que sacada genial do cara, hoje o cara dá palestra no mundo inteiro sobre integridade, né? E ele conta a experiência dele, como foi. Eu recomendo todos vocês a verem, tem uns vídeos no YouTube, Richard Bistrom. E então, assim, por que eu tô contando essa história? Porque eu acho que quando a gente quer fazer a diferença, e aí a gente encontra maneiras de fazer. Você pode estar no lugar mais corrupto do mundo, mas você faz a diferença, né? Vai te custar, não tenha dúvida que vai te custar. Às vezes vai te custar uma promoção, vai te custar um emprego, vai te custar... Mas, assim, eu acho que você faz, e eu acredito muito nisso, eu faço pelas gerações futuras, pelos meus filhos, pelos meus netos, que eu espero que a gente tenha todos, porque o que a gente quer, no fim, é um país melhor, né? É um país melhor que, de fato, seja um país bom para todos. Então, assim, se a gente, cada um de nós, não praticar isso no nosso dia a dia, seja não furar fila no gato de luz, de net e tal, então eu acredito muito nisso. E esse teu ponto, super show, Emir. Pesquisas também, né? O que afeta mais o mundo ou o desenvolvimento social? Aquele ato de corrupção gigantesco, como você colocou aí, JF, Volkswagen, Petrobras, coisa assim, ou aquelas pequenas corrupções, né? Então, tem uma teoria para direito ambiental, né? Que o direito ambiental, acho que ele, de uma forma concreta, ou a parte ambiental, a poluição, ela mostra esse conceito de o que é pior, a pequena corrupção ou a grande corrupção. Pelo simples conceito, né? O que representa uma garrafa de plástico PET de 500 ml boiando no mar? Nada. É uma garrafa. Não representa nada. Mas aí vem a teoria, né, norte-americana, que diz o seguinte, and if everybody did it, né? E se todos fizerem? Aí você tem 7 bilhões
de pessoas jogando garrafinha PET no meio do oceano. Acontece o quê? Acontece o que a gente está vendo. Que daqui a pouco vai ter mais plástico boiando do que ser vivo. Estava vendo uma matéria disso daqui do Fórum Econômico Mundial no oceano em questão de uma década ou coisa assim. As contas que o pessoal faz. Então, a pequena corrupção, se todo mundo faz, ela acaba gerando um impacto massivo muito grande. Enquanto a pequena, a corrupção grande, ela em quantidade de impacto, ela é pequena, mas individualmente ela destoa. E quem conseguiu ver isso daí bem foi o Dan Ariely, um pesquisador de economia comportamental. Né? Vocês podem dar uma olhada aqui, o documentário dele é muito legal, porque daí sintetiza todo o raciocínio dele, da pesquisa. É o projeto da desonestidade, só que em inglês. The Dishonesty Project. Ele estava na Netflix, mas eu acho que tiraram, parece que foi para a Amazon Prime Video, eu não sei se está lá, mas de qualquer jeito tem o site dele lá para vocês darem uma olhada. E a pesquisa que a equipe dele, da Universidade de Duke, se não me engano, de economia, na parte da cadeira de economia comportamental que ele chefia, ele aponta isso, que o pequeno desvio ético ele traz 70 e poucos por cento, 72, eu não lembro agora, do impacto negativo na sociedade. Enquanto o grande desvio, ele é responsável por, não é a diferença porque tem outras coisas que ele coloca lá, mas é questão de 8%. Então, o pequeno desvio, ele impacta 70% do negócio. Então, é muito interessante a gente dar uma olhada nisso daí, que às vezes justificar pela pequena corrupção, eu acho difícil esse raciocínio, mas lembrar que se todo mundo faz, isso gera um impacto desgraçado, isso daí é importante. Tá? A palestra do YouTube sugerida pelo Emir. Emir, qual que foi a palestra? Do Richard B. Strong, é isso? Isso, eu vou pôr o link aqui no chat aqui. Tá, ótimo. Então, e aí o que eu queria colocar aqui meio que para pontuar o final, né, do nosso bate-papo, né, é um desenho esquemático que eu faço só para a gente lembrar que compliance, né, ou controles internos, como bem lembrado, né, ele não necessariamente a gente tem que se fechar muito nas especialidades, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem. Né? A gente precisa, de alguma forma, lembrar o porquê que a gente está falando dessas coisas. Né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aqui agora? Deixa eu fechar os Q&As, etc. Estão vendo a minha tela? A gente precisa, de algum jeito, lembrar que a gente está na empresa, ou na instituição pública, ou no gabinete lá do senador, ou do vereador, tanto faz. A gente tem objetivos que não são nossos. O objetivo é daquela instituição, é daquele gabinete que é representado pela figura do senador, do deputado e tal. Tem os objetivos daquela empresa, os objetivos estratégicos dela. Tá? E esses objetivos têm que ser os nossos objetivos quando a gente é o oficial de integridade ou de compliance. Tá? E nesse raciocínio, objetivos, quando você pega o raciocínio de governança corporativa, eles têm que ser sustentados por 3 grandes pilares. É o pilar da transparência, o pilar da responsabilidade individual de quem trabalha em prol daqueles objetivos e o pilar da sustentabilidade. Tá? Esses 3 pilares, eles são os pilares da governança corporativa. E eles têm que basear tudo que é feito para a empresa. E o que é cada um desses pontos? Né? Então, a sustentabilidade, ela nada mais é do que a base da empresa como um todo. E aqui eu começo com microeconomia, por exemplo, e eu falo da teoria de firma. O que é uma empresa? São os seus meios de produção, os recursos investidos e os seus clientes. Basicamente é isso. E daí você vai dando zoom. Seus meios de produção são afetados pelo quê? Pelas forças competitivas de mercado. Né? E os seus recursos, eles são afetados por pessoas qualificadas, por dinheiros próprios do investidor, dinheiros que ele capta no mercado.
E os seus clientes? São todos eles. E não apenas e tão somente os seus clientes, mas aí sim os stakeholders. Isso é teoria da firma, só que tem que, obviamente, entrar no detalhe. Teoria da firma, a gente consegue ficar um mestrado de administração de empresa aí, você pode ficar, ou de economia, quando você vai falar de microeconomia, você fica um ano estudando isso. Então, estou dando aqui um baita de um glimpse, né? Tudo isso tem que ser baseado em riscos. Risco de tudo isso que você está fazendo não dar certo. Tá? Em especial, numa sociedade como a nossa, que a gente apelidou hoje, né? O apelida ela de uma sociedade VUCA, né? Porque ela é volátil, U de uncertain, né? Incerta, complexa e ambígua. Poxa, quer mais ambiguidade do que o que a gente está vivendo aí com essa Covid-19? Tudo muda em questão de 2, 3 dias. Né? Pô, a Bolsa de Valores ela saiu do recorde de alta para o recorde de queda e agora voltou para o recorde de alta em questão de 2 meses. What the hell? Né? Como é que funciona isso? Porque é complexo, é ambíguo, é incerto e é volátil pra caramba. A gente tem que olhar em leis. Não dá para ser sustentável se você faz alguma coisa que vai contra a lei. Não dá, simplesmente. Não é sustentável. Por quê? Porque você faz uma besteira aqui, 10% do teu faturamento vai embora em multa. Perde a licença de operação, você não consegue mais vender, quebrou a empresa. Então, para ser sustentável, não é apenas sustentável de acordo com os recursos ambientais. Ele tem que ser sustentável de acordo com o seu resultado. Visão, missão, valores da empresa. A sustentabilidade ela tem que estar desenhada ali. E aí tudo que você faz tem que estar indo atrás disso. Que está, de certa forma, um pouquinho mais operacionalizado no código de ética e nas políticas. A sustentabilidade, ela precisa trabalhar em paralelo com a responsabilidade, ou accountability, por assim dizer, dos executivos, da alta administração, da média gestão e de todos que operam em nome da empresa. Significando que eles só podem trabalhar ou fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando eles ou elas tiverem certeza ou informações suficientes para decidir. Se não tiver informação suficiente para fazer o seu escopo de trabalho, a pessoa não faz e pede mais informação. E não estou dizendo que tem que ter tudo, porque tudo não terás, né? Mas tem que ter o suficiente na visão daquela pessoa que vai executar ou deixar de executar alguma coisa. E quando for executar, essa pessoa tem que refletir e fundamentar o que está fazendo. Sabe por quê? Porque no futuro vão julgar os atos dessa pessoa com os olhos do futuro, ou seja, engenheiro de obra pronta. Vai ter problema. Engenheiro de obra pronta é fácil, pô. Então você tem que de algum jeito escrever como os seus olhos nesse momento estão avaliando tudo aquilo, para que no futuro você seja julgado com os olhos do passado. Porque do futuro é fácil, né? É profeta do passado. E todas as decisões das pessoas têm que ser feitas sem conflito de interesse. Eu não posso gerir minha esposa, nem minha sogra, não posso gerir direto ou indiretamente, eu não posso contratar a empresa da minha esposa, não posso contratar a empresa do meu marido, eu não posso indicar o meu filho para trabalhar numa empresa que tem o maior contrato com a minha empresa onde eu trabalho. Por quê? Porque isso tudo é conflito, de repente. Óbvio que tem que olhar no detalhe, né? Mas a gente tem que se colocar à parte desses conflitos. Isso é trabalhar com responsabilidade. E trabalhar com transparência. E aí, né, aquele ponto que eu estava falando da transparência do poder público é que a regra ela vai valer para a iniciativa privada também, é óbvio. Né? Só que o poder público ele precisa, porque você só faz o que está escrito na lei. Enquanto na atividade privada, você pode fazer tudo que não está vetado na lei. Vai ser raciocínio contrário. Então, né, é mais difícil mesmo. Então, a gente tem que trabalhar com gestão pela melhoria contínua. Tem que ter controle interno, como bem colocado até por alguém aí no nosso chat. A gente erra e corrige rápido, ou seja, feito é melhor que perfeito. Você vai fazendo as coisas, mas também não espera um negócio perfeito para daí vai lá e executar. Hoje a gente tem tecnologia, então a gente tem que usar dados e tecnologia a nosso favor. Isso é trazer transparência. Tá? E aí quando você fala, pô, Carlos, mas isso tudo é governança. É governança. É governança com boa gestão, é governança com bons profissionais, é governança com sustentabilidade. Pô, e onde que o compliance entra nisso? Ele entra ligando uma coisa com a outra.
Quando você junta sustentabilidade com executivos e profissionais que trabalham de acordo com os ditames de sustentabilidade da empresa, você tem o quê? Comportamentos adequados. E se a pessoa se comporta de forma adequada, ela mesma não vai fazer, que nem a Emir colocou lá no começo do nosso bate-papo. A gente sabe que não pode matar, sabe que não pode fazer tal coisa, sabe que corromper é crime, sabe, claro que sabe. Você não tem que ter treinamento para falar o que é ilegal, porque isso daí já está escrito na lei de introdução de normas do direito brasileiro. É o como fazer que você tem que explicar, né? Como que eu faço reunião com órgão público? Ou com um representante de um governo? Eu faço com pauta prévia, agenda pública, presença de mais de uma pessoa. É o como. Corromper eu sei que não pode. Né? Percebemos? Então, quando você tem accountability e sustentabilidade trabalhando junto, você tem comportamento, e o comportamento previne. Previne ilícito. Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Então, não, mas eu vou falar com o funcionário público, ele vai pedir propina para ir mais rápido com a fiscalização ou com a licença. Ué, quem vai decidir pagar é você, pô. Tanto faz o que o outro pediu. Né? Quando você junta accountability com transparência, você tem o quê? Gestores, pessoas que buscam dar transparência dos seus atos. Se eles buscam dar transparência dos atos, fica mais fácil de ter controle interno, fica mais fácil de auditar. Por quê? Porque tudo que foi feito está escrito, está fundamentado, está com transparência descrito ou apresentado, discutido. Logo, portanto, qualquer coisa que está saindo do ponto vai ser mais fácil de detectar. Porque o que eu vejo, eu avalio. O que eu não vejo, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Não é assim? Então, tem que ter pessoas accountable, responsáveis e boas para poder querer transparência. Isso significa melhorar a detecção. E aí, o último ponto de conexão aqui, quando eu junto transparência com uma empresa que está organizada para ser sustentável na acepção técnica da palavra e não apenas ambiental, o que eu tenho? Eu tenho adequada reação a problemas que acontecem. Porque, como a Emir perfeitamente colocou, na minha visão, nada é perfeito. Sempre vai ter alguma coisa de errado. E a empresa que foca na sustentabilidade, ela vai lá e toma a decisão certa. Ela faz a autodenúncia, ela coíbe o problema, ela busca resolver o problema e corrigir. Isso daí gera o quê? Gera um símbolo de que aquela empresa ela tem valor. Quando você tem executivos que são responsáveis e trabalham com transparência, você tem o quê? Um sistema de gestão adequado, em que pessoas e processos caminham bem. Quando você tem sustentabilidade com pessoas, executivos que são responsáveis, você tem comportamentos adequados que previnem. E quando você tem boa gestão transparente, aliado com sustentabilidade ou valores muito fortes, baseados em risco, inclusive, decisão de negócio baseada em risco, você tem símbolos que mesmo que encontrem coisas difíceis, a empresa vai reagir de forma adequada. Né? Então, esse daí é o ponto que eu costumo abordar, né? Para mostrar que compliance, de algum jeito, é você somar tudo isso. E aí eu pergunto, pô, vai ter compliance trabalhista nessa brincadeira? Ih, meu amigo, é melhor consultar outro profissional, porque você está falando de ferramenta de governança baseada em risco de negócio e não risco de não cumprir a lei. Pô, isso daí é uma avaliação primária de você ler a norma para poder executar seu trabalho. Né? Eu não sei, Emir, o que você... Agora eu vou ver as perguntas que vieram, mas desse ponto que eu coloquei, a gente já chegou aqui no nosso limite, mas se você quiser abordar um ponto enquanto eu vejo as perguntas aqui, por favor. Não, eu acho que é perfeito o que você colocou. Eu acho que esse para concluir essa questão do compliance é o que a gente vê hoje. O compliance é mais que isso, né? O dia a dia, a gente tem que ficar falando, é compliance. Não, o compliance ele é a famosa, né, chavão já, mas é a segunda linha de defesa, né? Aquela história toda. É uma coisa, de fato, para problemas. Acho que o curso normal dos negócios não deveria detectar ou teria dificuldades para isso. Não, você não precisava, né? Se fosse só o feijão com arroz, você não precisa de compliance, né? Mas acho que é por aí mesmo.
Exato. Então a gente tem que ter uma visão sistematizada dessa coisa, né? E eu vi que alguém perguntou aqui de LGPD, óbvio que a gente vai entrar nesse ponto no detalhe, mas lembra, assim, né, como a gente está falando de risco, né, Emir? Risco de vazamento de dados, de alguém hackear teu sistema, de sequestrar dados, de fazer um phishing ali com senhas, isso são riscos. Se você trabalhar com um esquema de governança, não, esqueminha, assim, eu digo de transparência, sustentabilidade e accountability, você vai ter a empresa que trabalha com dados investindo adequadamente, ela não vai usar dado que ela não pode, ela vai investir em profissionais que vão conseguir atender a esses riscos, vai dar transparência, vai ter sistemas eletrônicos adequados. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz mais um risco, que para você poder gerenciar dentro da empresa, você tem que ter um racional de boa governança. Né? O que você pode trabalhar isso daí com compliance, que no final do dia você tem pouquíssima coisa de direito e muitíssima coisa de governança / gestão de empresa, né? De forma sustentável. Né? Então, bom, não tem outras perguntas aqui, então eu passo, né? Então acho que a palavra aqui para os organizadores aí, acho, né, Emir? Para que eles falem aí o que a gente faz aí de fechamento, né? Porque o que eu queria convidar no final, então todo mundo que tiver interesse em ter mais abordagens dessa natureza, né? Que participem, né, da pós, se inscrevam aí na pós, os eventos aí do IDP também, para que a gente possa de alguma forma aprofundar esses pontos, que isso é muito introdutório, né? Não dá para esgotar um assunto desse aí em questão de 1 hora, mas agradeço bastante aí a vocês. Eu estou 100% à disposição, se vocês quiserem entrar em contato aí, pede contato para os organizadores, eles passam. E, bom, Emir tá aí contigo aí para palavras finais, depois eu acho que entra aí alguém para fechar. Tá bom. Não, eu agradeço o convite, é uma honra sempre poder falar. Eu acho que de novo, eu trabalho nisso porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente, como profissional, se a gente tem que fazer nosso papel como cidadão profissional, no dia a dia que a gente faz, a gente lutando pela integridade, por fazer a diferença. Então, acho que a gente tem que, cada um de nós, sempre fazer, né? Independente do que seja. Eu acho que o Brasil está evoluindo, a gente está caminhando, em que pese a gente ter tido uma estabilidade, né, de saúde, política, econômica, tudo que o mundo está um mundo muito louco esses últimos tempos, mas eu acho que a gente tem que persistir e sempre lutar pelo que é certo. Eu estou à disposição também de quem quiser, é só achar no LinkedIn, Emir Khallouf. É um prazer sempre debater e estou às ordens. Obrigado, Carlos, obrigado, meninas. Eu passo a palavra para você. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês. A gente até o momento aqui com mais de 250 pessoas online, interagindo, mandando pergunta. O evento foi um sucesso, espero que vocês tenham gostado bastante do curso. Os professores, acho que não preciso nem falar, né? Sem mais comentários. São 2 profissionais aí que todo mundo admira bastante. Agradecer muito a vocês por terem aceitado o convite de estar aqui, de compartilhar um pouquinho com a gente dessa experiência incrível que vocês têm, tá? Aproveitar aqui para falar um pouquinho da nossa pós, né? A gente está com nova pós agora em compliance, tá, pessoal? Eu vi até algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui no chat. A pós-graduação está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro, tá bom? O início das aulas em outubro. Durante esse ano, né, por conta da pandemia e tudo mais, as aulas serão online, tá bom? Mas assim, mesmo quando voltar às aulas presenciais, o curso ele é quinzenal, então quem é de fora de Brasília também consegue participar. A gente já fez nesse formato para facilitar, né, para o pessoal que é de fora, que precisa se deslocar até Brasília. Então o curso ele é quinzenal, com aulas aos finais de semana, às sextas e sábados. Tá bom, pessoal? Se tiver mais dúvidas, a Maria mandou aqui no chat o telefone da pós, vocês podem ficar à vontade para ligar, para mandar o WhatsApp, tá bom? O edital está disponível também no nosso site. E é isso, pessoal. Agradecer vocês. O curso foi muito bacana, muito proveitoso para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, doutor Emir, doutor Carlos. E é isso. Obrigada. E só lembrando, tchau, tchau. Eu deixei o telefone ali no nosso chat. A nossa pós-graduação esse semestre vai ser presencial, mas ao mesmo tempo vamos transmitir todas as aulas ao vivo, tá? Então, quem não puder fazer presencialmente,
é só se inscrever também, que não vai perder as aulas, porque elas vão ser ao vivo. Então é isso. Muito obrigada e até quarta-feira. Tchau, tchau. Boa noite a Obrigada. todos.